De inteligência sobre o mercado no monitoramento de jornais, tabloides, anúncios de TV. Na época até é curioso, porque a atualização de preços em sites, elas aconteciam às vezes uma vez por semana, às vezes uma vez por mês. Eu te diria o seguinte, o primeiro negócio, ele é sempre o mais difícil da gente se desapegar, né? Às vezes, quando eu me distraio, às vezes eu chamo as minhas companhias ainda como se elas fossem minhas, apesar delas não serem mais. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Mais um episódio da 5ª temporada do EmpreendaCast. Prometi para vocês os aplicativos que eu uso, pessoas extraordinárias, meus amigos empreendedores e empreendedora raiz. As mulheres que movimentam esse país. Eu tenho uma aqui que ela não tem nenhum registro CLT, a família toda dela respira, é uma família startupeira. Mas a gente vai traduzir. Se você é do meu mundo, lá do EmpreendaCast do começo, você está em casa. Se você chegou recentemente pelos últimos episódios, a gente vai traduzir um pouco aqui do mundo do startupês. Mas vamos te contar o que é um pitch, o que é um modelo de negócio, um Canva. A gente vai dizer como é que a tecnologia e a exploração desse mundo que a gente vive com inteligência artificial e tantas outras coisas podem potencializar o seu negócio, independente se ele é físico, se ele está na internet já, ou se você mesmo está com o seu CPF aí prestando serviço. Importante também contar o quanto o modelo de você ser dono da sua profissão, do seu cargo, da construção, né, do que você vai ter de trajetória na empresa, o quão é importante. O tal do freela, né, o que é freelar, como é ser dono da sua profissão, como é que você construir isso dentro de uma plataforma que ela também é fundadora. Mas ela tem outras empresas agarradas, mas para explicar melhor, olhando naquela câmera, diga quem é você e o que você faz. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Cris Mendes, tenho 44 anos e sou startupeira com muito orgulho, adoro empreender, adoro páginas em branco. Sou casada com o Andrés, sou mãe do João, que também são loucos por criar coisas novas, discutir negócios e tudo mais. No churrasco, quando a galera pergunta o que a Cris está fazendo, como é que você explica para aquela sua tia do interior que não te vê há 15 anos e pergunta, o que você está fazendo, Cris? Eu explico para ela que eu tenho um negócio que une empresas e profissionais que são executivos que querem trabalhar de forma flexível em múltiplos tipos de negócio. Então, se aquele executivo quer trabalhar por hora, ou por projeto, ou por uma estação, ou com um objetivo e um prazo definido, ele vem trabalhar, se cadastra na nossa plataforma e as empresas do mercado que estão loucos para usar aquela inteligência dele, a experiência, o talento dele, vão encontrar ele através da nossa plataforma. Eu posso ter um CTO as a service, assim? Eu posso certeza. Ficar 15 dias com um grande CTO, que ele tá com a vida dele solta e ele é prestador de serviço. Exatamente. É sobre isso que a gente está falando. Sim, ele pode ocupar um cargo dentro da companhia e trabalhar algumas horas, mas entregar toda a inteligência e todo o know-how dele para aquilo lá, ocupando essa cadeira poucas horas ou algumas horas, alguns turnos. Ele pode fazer mentoria avulsa ou recorrente. Ele pode trabalhar num projeto específico. Por exemplo, aquela empresa já tem um CTO, mas vai chamar um CTO que tem uma habilidade especial, um superpoder para fazer um trabalho específico dentro da companhia. Ou pode ainda ser contratado, esse executivo, por uma coisa super legal que a gente chama de shadow. Shadow em inglês significa sombra, que é colocar um executivo, alguém super experiente, ao lado de um executivo menos experiente, para que ele possa, na prática dele, aprender da forma mais rápida possível as melhores práticas e o que ele precisa fazer. É como se fosse um atalho, um fast track, como a gente chamaria, para que esse executivo fique pronto para os novos desafios e para esse mercado que está cada vez mais difícil, mais complexo.
E o termo que eu usei, freela, se aplica? Ele é um freeleiro ali? Ele é um freela ou não? Como que vocês chamam na plataforma? E como chama essa plataforma? Bom, essa plataforma se chama Chiefs Group. Chiefs porque a gente está usando o C, né, de C-Level, né? Então, CMO, por exemplo, é o diretor de marketing, CFO é o diretor financeiro, o CEO é o presidente da companhia. Então, a gente usa esse C para identificar esse profissional que tem uma grande senioridade, que já teve times, que conhece como as coisas são feitas. E assim, digamos que a gente esteja falando da evolução do freelancer. Antigamente, eu gosto de contar essa história, a gente só escutava a palavra freela ou freelancer como uma forma da gente tratar quem estava fazendo um bico. Era até feio falar que tu estava fazendo um freelancer, né? A gente fazia isso no inteirinho até conseguir uma nova vaga CLT. O que vem acontecendo com o passar dos anos e muito potencializado também pela pandemia e por toda essa revolução que a gente teve no lugar de trabalho, no ambiente de trabalho, é que cada vez mais as pessoas, se assim desejarem, elas vão poder trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo, colocar o seu talento em vários projetos ao mesmo tempo. E o talento delas, que antes costumava ser aplicado em uma única companhia, agora ele pode ser aplicado em mais de uma companhia. Isso já acontecia bastante. Talvez tu lembre, né, Gustavo, nas áreas de marketing, nas áreas de publicidade, isso é uma coisa um pouco mais comum há mais tempo. Até nas áreas ligadas à tecnologia, a gente costumava ver isso. O que está acontecendo agora é que isso tá virando uma coisa cada vez mais potente e executivos também estão vindo fazer parte dessa onda e não só analistas ou técnicos. Legal. Agora, até a gente chegar na construção dessa empresa, eu queria saber um pouco mais da Cris, até ela fundar. Dentro desses 44 anos, quantos são empreendedora raiz aí? Sempre empreendendo, totalmente empreendendo. Eu acho, hoje em dia, analisando um pouco a minha trajetória, eu acho que eu sempre tive essa coisa de gostar da página em branco, de gostar de fazer do zero, de criar os processos, de criar os times. Tem gente que tem muito desconforto com a incerteza e com a instabilidade, mas normalmente o startupeiro raiz, o empreendedor raiz, ele consegue se sentir relativamente confortável com a incerteza de empreender. E aí você começa com quantos anos, assim, que você se percebe essa pessoa? Foi logo ao longo dos 20, 21 anos, 22 anos, que eu comecei a atuar. Comecei a atuar numa empresa chamada Shopping Brasil, sou cofundadora também, e essa empresa trabalhava e ela existe até hoje, eu não sou mais vinculada a ela, e ela trabalhava com inteligência de mercado sobre o varejo brasileiro. Isso há 20 anos atrás. Isso há 20 anos atrás. Não tinha visual recognition, não tinha inteligência artificial. Não tinha nada, gente. Disso. A gente está falando de inteligência sobre o mercado no monitoramento de jornais, tabloides, anúncios de TV, digitação de anúncios. Então, era uma coisa assim, bem offline. E a gente tinha um superpoder de pegar esses anúncios, digitar num grande banco de dados e começar a fazer análise sobre as variáveis de preço, produto, forma de pagamento, modelo, marca. E a avaliação desse BI, que hoje é uma coisa que a gente está tão acostumado e na época não era, dava para o varejo e para a indústria uma noção muito grande do que estava acontecendo no varejo brasileiro. A gente foi evoluindo para informações sobre o ponto de venda e depois a gente foi evoluindo para a internet. Os primeiros robôs que a gente desenvolveu sobre e-commerce, né? Então, robôs, para quem não está muito acostumado, a gente está falando da tecnologia de varrer um site, de entender e de mapear de forma automática todos os produtos e preços e condições de pagamento de um site. Isso a gente começou a fazer em 2001, mais ou menos. E a gente mapeava todas as informações e conseguia entregar para os clientes essas informações. Na época, até é curioso, porque a atualização de preços em sites, elas aconteciam às vezes uma vez por semana, às vezes uma vez por mês. Não tinha essa coisa dinâmica de preços dinâmicos e tudo isso mais.
promoções e etc, né? Exatamente. E a gente tá falando de quanto tempo que você fica dentro dessa companhia até fazer a saída? 12 anos, foi um total de 12 anos. Essa companhia ela foi vendida para um grupo francês que pertencia a um grupo maior chamado GFK. A gente fez essa venda e eu continuei como executiva da companhia, ainda por 2 anos. E daí, depois disso, fui me aventurar em outros negócios. E daí fiz a minha saída. A empresa existe até hoje, eu tenho o maior orgulho dela. É muito bom ter feito essa passagem, né? E ter contribuído para essa história. Tenho certeza, então, que o seu nome está lá na sua plataforma para você também oferecer Com parte do seu serviço, da sua certeza. experiência, né? Claro, o meu talento e de todo mundo está disponível. As relações hoje em dia elas são flexíveis. Sim. Então, um projeto legal, alguém que precisa do know-how meu, do seu, de qualquer um de nós, né? Que somos executivos C-level, já fomos executivos C-level no mercado, a gente vai estar lá. Agora, feito essa saída, como é que você escolhe a sua próxima aventura? E qual foi a aventura? Eu acho que, primeiro, assim, às vezes não é que a gente escolhe, mas a gente está dentro de um meio e a gente tem que ser sagaz para enxergar qual a nova oportunidade, né? E basicamente, naquela época, até curioso, tu falou de Canva, né? Uhum. Eu estava começando a estudar o Business Model Canva, entender um pouco disso. E é muito curioso que quando a gente se relaciona com empreendedores, é ali que a gente acaba tendo contato com outras coisas legais. Então, foi num desses cursos de Business Model Canvas que eu encontrei 2 empreendedores que tinham uma tecnologia que conseguia levar para a nuvem todas as compras feitas num caixa registrador de um supermercado. Então, a pessoa, né, o consumidor passava suas compras e eles conseguiam mandar essas informações para uma nuvem de dados. E eu achei genial aquilo, porque aquilo era basicamente o meu sonho de inteligência de mercado, que é entender qual é o preço que é de fato praticado na ponta do mini mercado. E mais do que isso, o sonho de entender como é que é a cesta de compras desse consumidor. E daí, quando eu encontrei esses 2 empreendedores, eles já estavam iniciando uma companhia, ela tinha um nome diferente de quando eu entrei para o time. Eu consegui entrar lá para atribuir significado a essa massa de dados. Sim. E como chamou essa? Visor, essa empresa se chamou Visor. Ela participou em Nova York do IBM Smart Camp, ela ganhou o IBM Smart Camp, que é um concurso super legal. Ela foi utilizada por várias indústrias, os maiores clientes na época eram como Kimberly-Clark, Ambev. A Ambev, inclusive, instalava a nossa tecnologia nos mini mercados de todo o Brasil. Que legal. Então, foi um negócio super interessante, assim, e eu acho que aqui, para quem está nos assistindo, que é empreendedor, aqui já tem algumas dicas importantes. A primeira, assim, como é legal quando a gente consegue um grupo de sócios e parceiros que tenham conhecimentos e habilidades complementares, porque é a junção dessas coisas que faz um negócio, não é um monte de gente igual que conhece a mesma coisa. Então, nesse exemplo, esses empreendedores entendiam e conseguiram desenvolver uma coisa que, quando acoplado ao meu conhecimento de 12 anos no mercado de inteligência de mercado, passou a fazer sentido. Então, a gente conseguiu falar a linguagem da indústria, a gente conseguiu formatar isso de um jeito que fazia sentido para o nosso cliente. Ele continua ainda dentro do seu portfólio de empresas que você é sócio ou você também fez saída? Não, essa empresa foi investida pela Innova Capital. A Innova Capital também era investidora de uma outra empresa chamada Axera. Então, esse negócio foi para a Axera, que foi vendida depois para a Neogrid. Então, hoje, algo dessa ferramenta já está absorvida dentro da plataforma da Neogrid, acredito eu. Como que é o seu sentimento de uma pessoa que participou de projetos tão legais que tomaram seus rumos, assim? Hoje você tem o João, que é seu filho e vai ser o seu filho para sempre. Quando a gente monta uma empresa e a gente vende, é como se fosse entregar o nosso filho para alguém dar continuidade. Como que é essa sensação? Tu tá tocando num tema super sensível, que é a história do ninho vazio. É. Né? Eu tô com um filho de 20 anos e venho experimentando nos últimos anos exatamente o orgulho e a tristeza de, às vezes, não ter o nosso filhote ali junto conosco, né? Eu te diria o seguinte, o primeiro negócio, ele é sempre o mais difícil.
da gente se desapegar, né? Às vezes, quando eu me distraio, às vezes eu chamo as minhas companhias ainda como se elas fossem minhas, apesar delas não serem mais. Então, tem um apelo, assim, uma questão mais emocional. Mas, ao longo do tempo, a gente também vai amadurecendo isso. A gente vai entendendo que a gente tem uma missão dentro dos negócios. E que cada um de nós tem um talento para um estágio daquela companhia. E eu percebo muito que eu consigo agregar bastante valor no momento da criação do 0 ao 1, do 0 ao 2 da companhia, né? Então, é nessa parte que eu tenho emoção, que eu tenho energia, que eu me sinto motivada a estar dentro das companhias. E Então, dá um baita orgulho depois de ver crescidos, né? o filhote que é bem criado, ele continua por aí, né? Sim. Vivendo a sua vida. Eu acho que essa é um pouco da brincadeira que a gente tem que enxergar, a metáfora, né? Ô, Cris, você sabe que eu me identifico muito com a sua fala e com o seu modo de pensar, porque eu sou um cara, por exemplo, acabou de sair daqui um fundador de uma franquia. Eu nunca pensei em ter uma franquia, mas sim criar uma. Eu sou apaixonado pela página em branco. Eu gosto de criar, de construir, de pavimentar algo. E dentro dessas suas criações, quais são as habilidades que você acha que foram cruciais e que você exerce até hoje? Porque tem empreendedor que é do modelo de criação, tem o cara que toca o bumbo e tem o cara que é visionário. São pessoas diferentes, em momentos diferentes, e tá tudo certo e tá tudo ótimo. Quais habilidades você acha que são as mais cruciais dessa Cris pavimentadora de mercados, assim? Eu acho que a habilidade de ser generalista. Porque o empreendedor no início, gente, não tem romance. Ele vai do cafezinho ao e-mail marketing, passando pelo pitch ou pela apresentação comercial. Então, não tem muito romance. Então, essa habilidade de conseguir fazer tudo e de executar, eu acho que é uma habilidade muito importante. A gente vê pessoas inacreditáveis, até às vezes dentro das universidades, pessoas que têm um conhecimento técnico muito profundo, muito interessante, infinitas vezes maior do que qualquer empreendedor médio. Mas a dificuldade que eles têm de sair daquela abstração, daquela teoria e entregar algo que tem alguém que queira comprar, produtizar aquilo, é tão grande que todo aquele talento se esvai. Então, assim, eu acho que existe uma certa habilidade de simplificação da proposta, né? Do que a gente deseja para o que dá para fazer. Meu marido costuma falar uma coisa que eu gosto bastante, e ele fala o seguinte, que quando a gente faz uma startup nova, na verdade, a gente cria um Frankenstein. Né? É um braço de um jeito, a cabeça de outro, é um bichinho feio lá, muito estranho, e que a gente ama muito ele. E que quando a gente começa a deixar ele ficar bonito, é quando as pessoas querem pegar para si, né? Querem Sim. investir na tua empresa, querem virar os executivos daquela empresa. Então, a habilidade do empreendedor que está começando um negócio é se apaixonar por esse Frankenstein, conseguir conviver com ele, entender as limitações dele. Ele não tem braço, ele não tem dedo, ele não serve para todas as ocasiões. Então, assim, de certa forma, essa tolerância é importante. E eu acho que tem uma dose de autoconfiança. Sim. Porque você está sempre vendendo. Você vende para sua mãe, para o seu pai, para o seu cliente, para o seu investidor, para o seu funcionário, para o seu possível sócio. Então, a gente tem que estar realmente acreditando muito em si e na ideia para que possa andar. Porque se a gente for se influenciar com todo mundo que vai dizer para você não faça isso, mantenha o seu emprego, não invista seu capital, a gente não vai sair do lugar. Sim, é verdade. Agora, você é uma pessoa que conhece hackathons, Startup Weekends e todos esses caminhos que são para você exercitar, né? Não sei se você fez Empretec também do Sebrae, que é um programa muito legal também. Muito legal mesmo. Para desenvolver empreendedorismo e tirar esse lance. Você acha que o Brasil, por si só, já é um berço desses empreendedores? Porque tem uma coisa muito parecida que parece que já vem do... Parecida que parece foi foda, mas assim, tem uma coisa que já vem do berço de todo brasileiro, que é esse desenrolar da coisa, que a gente acaba percebendo nesses encontros. Mas o que você sente desse nosso Brasil e a forma de empreender? O Brasil é um país extremamente empreendedor. O que acontece, se você for pegar o indicador do Sebrae, é que grande parte desse empreendedor, ele é um empreendedor por necessidade.
E aqui é um pouco diferente, né? Então, assim, aquele empreendedor que precisa, que é todos nós, a grande maioria do Brasil, que precisa ter criatividade para poder produzir alguma coisa e alguém querer comprar, porque isso envolve a necessidade de sustento. Né? O empreendedor de tecnologia ou empreendedor padrão de startup, ele não é um empreendedor por necessidade. Ele é um empreendedor que ele está identificando uma oportunidade. Sim. Né? Então, são motivações diferentes para o empreender. Agora, o que importa é que a gente realmente tem esse DNA mais adaptativo. Sim. É impressionante como o brasileiro se adapta. Eu tenho a sensação que quem viveu hiperinflação, quem viveu instabilidade, essas famílias, então não estou falando só dos pais, mas dos filhos e dos netos, começa a ter esse senso de improvisação muito aguçado, e isso é maravilhoso para os negócios. Sim. Agora, dentro dessa construção também, desses locais que a gente vai lá praticar e exercer a disciplina empreender, né, que eu acho que desperta a qualquer momento, eu acho um pecado quando alguém fala assim, eu não nasci para empreender. Eu falo, cara, talvez não despertou ainda. E tá tudo bem se você também não quer empreender. Mas tem algo que a gente aprende lá, principalmente nesses encontros que a gente falou, sobre se apaixonar pelo problema e apaixonar pela solução. Quando vem as startups, a tecnologia, eu encontrei muita gente apaixonada pela solução. E quando a gente vasculha esse Brasil, né, aquele empreendedor raiz, você como conhece, são os apaixonados pelo problema. Se tem uma coisa que a gente tem nesse país aqui sobrando é problema. Verdade. Aí você pega um para você, se apaixona e tenta resolver. Como que você, nessa construção, divide entre se apaixonar pelo problema e pela solução, e o que você deixa de dicas aí para quem está nesse exato momento encontrando um problema ou acha que tem uma solução muito boa e está procurando um problema? Eu estava pensando, enquanto você estava falando, que o método de criação de startups ele evoluiu bastante, né, no Brasil e no mundo ao longo desse tempo. E tem uma coisa que os startupeiros fazem e que eu acho que o mercado em geral deveria fazer, que é uma sigla que a gente chama MVP, que é Mínimo Produto Viável. O que é isso? É uma forma que a gente tem de tentar testar na prática se alguém quer comprar o que a gente está fazendo. Por que eu estou trazendo isso como resposta à tua pergunta? Porque, de fato, muitas vezes o empreendedor se apaixona pela solução dele e o MVP é uma forma prática e rápida da gente descobrir se a gente está no caminho certo. Porque se a gente fizer aquele produto e ninguém quiser pagar R$1 por ele, mesmo que ele seja mais simplificado e tudo, talvez a gente não esteja resolvendo um problema real, a gente esteja apaixonado pela nossa solução e não pelo problema. Então, talvez aqui um pouco da provocação é: como é que eu posso descobrir o mais cedo possível se esse meu negócio vai dar certo ou não? Né? As startups gostam de falar sobre erre rápido, mas talvez não seja errar rápido, seja acertar rápido. Sim. Né? Então, essa fissura ou essa necessidade de o quanto antes validar o que a gente está fazendo. E eu acho que essa forma simples, eu me deparo com alguns empreendedores e sócios que eu vou conhecendo na nossa jornada, que aí também acho que a gente vai casar isso e fazer um paralelo com a complementariedade de sócios, porque eu já encontrei muito empreendedor que ele vai. A frase feita é melhor que perfeito para ele é desesperadora. Né? Eu sou adepto do feito é melhor que perfeito. Eu sou um executador, né? Como diz meu irmão, um rolo compressor. Eu vou fazendo, depois eu peço desculpa se precisar, né? E depois eu também recolho os corpos que ficaram pelo caminho. Mas tem gente que quer fazer mais planejado. Tem gente que quer fazer mais organizado. Que também está tudo bem. Tem os modelos, só que quando eles se encontram, tem ali uma dificuldade de adaptação. E aí sempre a mensagem que eu passava era assim, cara, mas talvez se você ficar muito tempo ali, aquele síndrome do Kiko, né? Que ele nunca chuta a bola, sabe? No Chaves, que ele fica se preparando, ele arruma, e ele nunca dá a bica na bola, ele nunca sabe para onde vai parar aquilo. Pode ser ruim também. E aí eu fico tentando falar assim, cara, talvez você tenha que achar a sua dosagem, assim como às vezes eu também acho a minha dosagem ser um rolo compressor,
dar uma pensada um pouco nas coisas. Mas a metodologia de executar, de testar, de sentir, é muito dessa figura desses startupeiros. Aquele Manuel da padaria, ele não começou só com um forno e um negocinho, né, de antigamente. Os nossos empreendimentos aqui, eles já nasciam meio formatados do que vinha, né? Como é que você enxerga isso hoje, principalmente com a geração do João, por exemplo, que é mega ansiosa de resultado rápido, né? Bom, primeiro que eu acho que as coisas estão mais rápidas hoje em dia. Então, cada vez mais, o planejamento muito longo, ele fica obsoleto. Infelizmente, isso é um grande desafio para todos nós. Então, a ideia é muito mais de um processo cíclico de aprimoramento contínuo do que uma coisa perfeita que vai ser implementada. Porque a gente nunca sabe, o risco que a gente tem de fazer perfeitamente errado é muito grande. Ele é perfeito, fiz um sistema inteiro, ele está perfeitamente errado, que não serve para nada, eu vou jogar ele no lixo. Nem para ninguém, né? Nem para ninguém. Eu fiquei pensando que eu poderia te citar um exemplo da própria fundação desse meu negócio atual, que tem 4 anos, que é a Tifes Group, para dar um exemplo para quem está nos assistindo de como é que se começa uma coisa se validando de um jeito extremamente prático, né? Então, assim, vou dar um exemplo simples. Era o início da pandemia e a gente estava, todos nós desesperados em lockdown, pensando como é que a gente podia fazer a diferença num mundo que a gente não saberia se a gente voltaria a ter encontros casuais, voltaria a ter o presencial. E eu, um dia, numa corrida na beira da praia, onde eu estava isolada, eu estava muito inquieta com isso e pensei, como é que eu posso ajudar? E eu pensei assim, eu preciso ajudar empresas, porque o que eu conheço são empreendedores e empresas. Como é que eu posso ajudar essas empresas? Eu posso ajudar através de executivos que entendem pra caramba e vão poder ajudar essas empresas a tomar decisões super difíceis num momento de Covid. E eu sozinha consegui apoio do Sebrae e comecei a popular uma plataforma de executivos interessados em fazer trabalhos e mentorias de forma gratuita para a base de clientes do Sebrae Brasil, primeiro. Legal. De negócios reais. Montei as planilhas, montei o site sozinha, montei as bases de dados, montei a forma de encontrar o executivo certo para a empresa certa, montar esses encontros, fazer essas mentorias acontecer. Tudo isso uma pessoa só, sem nada. Quando eu fiz isso, eu comecei a entender o quanto os executivos estavam interessados em atuar sob demanda. Muitos. Comecei a entender o quanto as empresas se beneficiavam disso. E a vida real desse case inicial de fundação foi a criação da Tifes Group. Então, assim, estou dando um exemplo porque eu testei toda a jornada, de fato, de aquisição de empresas e startups e executivos, e como é que eles iam se encontrar, e como é que eles iam fazer, e qual a proposta de valor. E eu fiz tudo isso num universo restrito para resolver um problema específico. Você gastou bem pouquinho nesse início. Basicamente o Excel, o Google... Só energia e tutano. Muito bom. Para você chegar até a construção dessa empresa, você encerra com a Visor, passa para frente, depois acontece o quê? Até para a gente chegar nessa e explorar um pouco mais esse mercado. Eu comecei a me envolver cada vez mais com o ambiente empreendedor, né? Com startups e aceleradora. Nessa época, eu comecei a fazer parte da aceleradora UOL, que é a maior aceleradora independente do Brasil. Hoje a gente tem mais de 150 startups no nosso portfólio. E é muito legal, porque não tem nenhuma grande empresa, nenhuma tese definida. A gente realmente é um grupo de investidores que investe no que a gente acredita. E basicamente, naquele momento inicial de fundação da UOL, comecei a me envolver com muitas startups e comecei a conectar essas startups a investidores. Então, comecei a levar elas, né, depois de aceleração, como é que é o próximo passo delas, como é que elas podem continuar a jornada delas de aquisição, de fundraising, né, de levantar capital. E nessa aventura de cada vez mais entender startups, entender a potência dos times fundadores e tudo isso, eu fui para a China, fui para Pequim
estudar um movimento super importante que estava acontecendo lá pelos idos de 2014, 2016, que é o que a gente chama do mercado O2O, que é a ligação entre o mundo online e o mundo offline. Aqui, para quem está nos escutando e entendendo essa gíria meio estranha, essa palavra, é nessa época que plataformas como o iFood, o Uber estavam crescendo, né? O Uber Eats, e plataformas onde a localização do produto que estava sendo vendido ou serviço e a localização do consumidor através do celular fazia muita diferença para que aquele serviço pudesse ser entregue com eficiência. Então, era uma onda muito grande de crescimento dessas startups. Eu fui para a China estudar isso com um grupo de empresários brasileiros e foi nessa jornada aí com um monte de gente fera que foi junto comigo que a gente começou e nasceu disso a fundação da Delivery Center. A Delivery Center é uma empresa, um integrador de soluções de logística e de recebimento de pedidos que partia de shopping centers. Então, basicamente, a gente instalava hubs em shopping centers, que faziam a entrega de todos os bens do shopping center na primeira milha em volta do shopping. Então, a gente entregava super rápido, a gente fazia a combinação de pacotes, a gente integrava soluções de mercado que vendiam comida e não comida. Então, foi um negócio super incrível. Ele foi investido por um monte de empresas legais, dentre elas os grandes shopping centers do Brasil, a BR Malls, que hoje se chama Allos, a Multiplan, a Cirela, o Outback, dentre outros investidores. E foi super legal, porque foi esse o momento que eu comecei a entender de gig economy. Comecei a entender como é que era esse mundo de entregas, de como é que funciona esse profissional que às vezes é autônomo, às vezes ele faz parte de uma empresa ou de alguma empresa de logística. Então, foi um momento super legal. Essa operação ela nasceu dentro do Grupo Movile, muito próximo à operação do iFood, que era uma das operações que a gente integrava dentro da nossa plataforma. Você fez exit também ou não? Sim, depois a gente fiz a venda em 2020, fui para o conselho e daí eu comecei a fundação da Tifes Group. Agora, na construção da Tifes, o que você, além de sentir ali da necessidade de resolver um problema que a princípio partiu do seu coração de ajudar, depois se tornou um negócio, pelo que eu percebi, né? Você primeiro fez gratuitamente. Exatamente. Você queria acolher aquelas pessoas naquele momento de vulnerabilidade que estava o mundo todo. Como é que você, pela sua sagacidade, vou até usar o termo que você usou do sagaz, você entendeu que ali tinha negócio? Porque nasce por uma vontade de acolhimento e depois se torna business. Deixa eu te contar, eu acho que nada é feito por uma única razão, né? O início do meu MVP foi realmente uma ação sem nenhum vínculo de nenhum intuito de faturar ou coisa assim, mas se eu voltar um pouquinho na minha história, quando eu comecei a ajudar startups e me envolver mais com elas através da aceleradora UOL, eu comecei a entender cada vez mais que uma empresa ela dá certo por causa de pessoas. É a combinação de talentos daquelas pessoas, é a experiência daquelas pessoas que faz a diferença. Não é só uma ideia genial. Às vezes a gente tem uma ideia genial e um time horrível, pessoas que não se dão, que não têm complementariedade, que não aprendem umas com as outras. E nessa época eu fiz uma especialização chamada de especialização em dinâmicas de grupo e comecei a entender como é que esses grupos se relacionavam. E comecei a aportar um pouco desse meu conhecimento na montagem e até no apoio desses times fundadores. Então, ao longo da minha trajetória de empreendedora, eu fui entendendo o papel das pessoas nas companhias. E quando da fundação do Delivery Center, eu ocupava uma diretoria que eu juntei a diretoria de estratégia e de pessoas. Uma coisa que parece um pouco usual no mercado, mas que fazia todo sentido para mim. Para mim, as decisões de investimento ou as decisões de parcerias estratégicas ou as decisões de futuro da companhia estão muito atrelados com os talentos, com quem a gente tem e a gente não tem dentro de casa. E na Delivery Center, eu tomei a decisão, num momento que a gente ainda não estava capitalizado, de montar a diretoria da empresa. Em vez de eu escolher executivos que a empresa podia pagar naquele momento, eu optei por escolher os melhores executivos
que eu poderia sonhar em relações on demand, em relações part-time. Então, eu escolhi ter menos tempo de pessoas inacreditáveis do que ter mais tempo de pessoas medianas. E isso na Delivery Center funcionou muito bem. Então, o meu primeiro impulso para me interessar pelo on-demand de executivos e por o que hoje é a Tifes Group aconteceu lá. Então, eu tinha vivido essa experiência, eu entendia da potência de pessoas incríveis dentro de uma empresa. Entendi que eu poderia usar esse meu conhecimento de capital humano em prol das pessoas na pandemia. E juntando todos esses elementos, né, eu entendi que aqui no Brasil e na América Latina não havia nenhuma plataforma resolvendo um problema gigantesco que na Europa e nos Estados Unidos já estava sendo abordado, que são o que a gente chama hoje essas plataformas de Open Talent Economy, que são basicamente essa ideia de nuvem de talentos, onde a gente pode plugar esses talentos dentro das nossas companhias e conseguir performar com muito mais eficiência, com muito mais leveza. Então, a gente está falando que lá é constituído prioritariamente por executivos. Não. Ou, não? Não, esse movimento ele é bem grande. Ele envolve desde o topo da pirâmide, que é o executivo, até a mão de obra, a base da pirâmide do trabalho pode envolver entregadores, pode envolver outras classes de profissionais. A classe que a gente decidiu se dedicar é o topo da pirâmide por uma decisão estratégica de entender que eles são os formadores de opinião e que são esses os profissionais que podem ensinar um pouco para o mercado sobre a potência desse modelo. Agora, Cris, existia antigamente, a gente tem a idade um pouco mais próxima, que a gente tinha uma visão sobre você fazer um freela, que a gente já comentou aqui, e também a gente tinha aquele lance de, por exemplo, fábrica X mandou um cara lá fazer espionagem na fábrica Y. Tinha um lance assim, cara, jamais eu vou compartilhar um executivo, ou você até via contratações assim, né? Presidente de tal empresa foi para tal empresa e vai levar todo o legado, e vai levar toda a coisa. Hoje, a gente está num mundo muito mais aberto, muito mais diversificado, não existe mais eu acho que ainda não existe mais esse medo que tinha. Um exemplo super claro que eu acho muito legal, a própria Volvo, né, que inventou o cinto de segurança, ela deixou open para todo mundo usar aquela tecnologia, para todo mundo se beneficiar. Dentro de uma indústria que é a que tinha mais medo de espionagem, né, de um executivo pegar a ideia dos outros. Atualmente, quando você pega um executivo que talvez está passando por outras empresas, pegar para essa, você não tem mais essa dificuldade de algumas empresas terem resistência ou medo de passarem suas necessidades por meio dessa plataforma? Isso depende muito da companhia e esse é um cuidado constante de uma plataforma como a nossa. Então, a gente consegue, de fato, tomar os cuidados e as proteções para que a gente não coloque um executivo de um concorrente para trabalhar no outro, ou que a gente possa respeitar as políticas de privacidade e o compliance de uma companhia. Isso é algo bastante importante. O grande desafio é que as coisas hoje em dia são mais fluídas. Então, não se trata... Talvez aqui o pensamento não se trata se esse executivo é on-demand ou não. Se ele é CLT e amanhã ele está em outra companhia, o cuidado com a privacidade ou com os dados daquela companhia é o mesmo. Sim. Então, na nossa visão, o compliance das companhias já dá conta de tudo isso. E aqui a gente está falando muito de ética e de um outro termo que eu acho essencial na nova era, que é reputação. Sim. Cada vez mais, cada um de nós tem a sua reputação, o seu nome, como algo extremamente importante. A gente não é mais a empresa que nos contrata, a gente é a gente mesmo. Então, para a gente ter o próximo job, para a gente ter o próximo projeto, para a gente ter o próximo emprego, o jeito que a gente lida com isso... A forma e o respeito que a gente tem com a privacidade das companhias e com os dados sensíveis é algo extremamente importante. Perfeito. Superado isso, eu estou imaginando o seguinte, eu abro lá a plataforma e nesse exato momento a voz está passando aqui por
uma inovação que a gente está entendendo que a inteligência artificial para analisar os conteúdos e os vídeos que estão sendo captados podem tomar outra forma. Certo. Né? E talvez o meu CTO atual não tenha profundidade disso. Eu entro na sua plataforma, como é que eu busco talvez um CTO que possa me falar um pouco mais sobre o que ele aplicou, o que ele está usando de IA, por exemplo? Você pode fazer isso de duas formas. De uma forma completamente ativa e autônoma, onde você vai entrar na plataforma, se inscrever lá, poder buscar pessoas que você acha interessante, dizer um pouco da sua necessidade. Esse é um jeito. O segundo jeito é que você vai entrar na plataforma, vai pedir um contato nosso, nós vamos entrar em contato e nós vamos fazer uma reunião para entender se de fato qual é a sua demanda, se é um CTO mesmo que você precisa e qual a melhor solução que a gente pode te entregar. Às vezes é um projeto, alguém que vai lá fazer um diagnóstico ou fazer alguma recomendação por um tempo e um prazo definido. Às vezes é alguém que você vai ter que ter na sua companhia, no seu quadro, durante um tempo maior. Então, a gente vai conseguir ajudar você a tomar essa decisão, entender a senioridade, o grau de experiência desse executivo. Então, isso tem uma relação direta com o porte da tua companhia, com o status atual dela. Então, a gente vai entender um pouco, porque indicar a pessoa errada é muito ruim. Se você pegar... se você é uma empresa que ainda está em tração, que você ainda... ela está começando a sua jornada, eu indico alguém que é muito alto, alguém que não vai ter mão na massa, não vai ser interessante para você. O contra-exemplo também é verdadeiro. Se você já é uma empresa estabelecida e você realmente precisa de alguém que pense a estratégia da sua companhia, não adianta nada eu te entregar alguém que está acostumado a ter uma atuação um pouco mais tática. Então, a gente vai entender o nível de experiência e o volume de horas ou a dedicação desse profissional. Essas duas variáveis vão chegar num valor que você vai fazer a contratação, a gente vai atrás desse profissional, vai te entregar um shortlist com a nossa consideração, esse é o profissional que você deveria fazer, que você deveria contratar, e a partir de então, a Tifes Group vai apoiar a sua empresa no início, no onboarding desse profissional. Então, assim, nos primeiros combinados, no desafio premente que esse profissional vai ter ao longo da jornada, para que a gente possa garantir ao máximo que essa relação dê certo. Essa relação ela é diferente de uma relação tradicional de um funcionário. Ela envolve um tempo curto. A gente tem que rapidamente ir no cerne da questão, entender como é que a gente pode agregar valor, como é que esse profissional pode entender as variáveis sensíveis e atuar. Ele é muito mais cirúrgico. Agora, na construção desse modelo que você fez, a sua empresa fica com comissionamento dessa transação. Exatamente, como se fosse uma plataforma. É uma plataforma. A gente tem um comissionamento por encontrar essa pessoa e garantir que essa pessoa continue entregando valor para você. É como se você fosse o Tinder dos chiefs. O Tinder dos executivos. O Tinder dos executivos. E isso é muito potente, porque à medida que uma companhia começa com o primeiro executivo, entende a potência disso e quanto isso é performático, ele vai chamar o segundo, o terceiro, ele vai ampliar para as outras áreas e a Tifes Group cada vez mais vai ser mais assertiva, mais rápida e mais ágil de todas as formas. E mesmo assim, ao longo da jornada, às vezes um executivo, ele acabou aquela fase do desafio e vem uma nova fase. E assim, a Tifes Group ela vai estar ali para encaixar um novo desafio, um novo executivo para dar conta do que está vindo pela frente. Então, a ideia aqui, a provocação, não é de forma nenhuma eliminar um modelo de trabalho, é acrescentar mais uma camada. Sim. É poder provocar as empresas e dizer, ok, você não acha que seria potente ter 5%, 10%, 15% do seu negócio mais flexível? Porque os projetos acontecem e nem sempre a gente tem a habilidade dentro de casa. Sim. Antigamente, a gente contratava um executivo e a gente tentava que aquele executivo tivesse todo o rol de possibilidades do que a gente poderia necessitar para os próximos 10 anos. Sim. E isso é muito difícil, isso é quase injusto com o profissional. A gente sabe que o nosso conhecimento, dizem que em 5 anos, ele basicamente, nesse mundo atual, ele se recicla por completo.
Então, assim, como é que a gente pode ter a pretensão que um executivo ele vai ter tudo o que a gente precisa ao longo da jornada? Isso é pesado para o executivo, isso é pesado para a companhia. A gente prefere pensar que esse executivo ele tem que ter habilidade de aprender. Esse executivo funcionário, né, fixo da companhia, ele tem que ter habilidade de aprender, habilidade de chamar quem sabe, a habilidade de plugar soluções. Ele tem que conseguir resolver o problema. Qual o recurso e a ferramenta e o talento que ele vai usar? Depende. Isso é flexível. Isso muda ao longo do tempo. A gente não pode mais querer que ele saiba tudo e a gente não vai mais encontrar essa pessoa única. Sim. E eu acho que é aí, Cris, que rolam as grandes frustrações entre as companhias atuais. Esperar tudo isso de um executivo e pagar o preço de errar, né? Porque às vezes você tem muita expectativa de que aquele executivo vai conseguir fazer aquilo, aí você vai dando milhões de atribuições, vai crescendo diretoria, aí começa a crescer desenfreado e tudo errado, e aí você gasta uma grana, e aí você vai para o mercado tradicional e fala assim, recrutadores e consultorias, me ajudem, eu preciso encontrar o fulano de tal. Aí você paga mais uma grana para encontrar o fulano de tal, que às vezes não dá match também. Tu sabe que uma das coisas que tem bastante potência e procura é um formato que a gente chama em inglês, de novo, é o formato de try and hire, que em português é experimente e contrate. Então, a gente entende que a gente consegue ajudar muito esses casos. Porque você pode contratar alguém por algumas horas, por alguns turnos, conhecer aquela pessoa, deixar ela usando a experiência dela num caso de uso, num momento, num desafio premente, e só fazer a contratação dela full se realmente der liga. Então, assim, é muito mais leve do que o formato tradicional de recrutamento, que é você paga, você faz um grande investimento, você contrata aquela pessoa num processo de 6 meses de seleção, e depois de 6 meses de seleção, você vai demorar mais 6 meses para descobrir se essa pessoa é certa. Você já fez toda a transição, toda aquela parte super pesada, e daí é muito dolorido. Às vezes até expatriou alguém. No bolso, em tudo. Então, assim, esse modelo de experimentar antes... Ele conversa um pouco com aquilo que eu falei no início da nossa conversa sobre MVP, sobre ciclos curtos e aprendizado. A gente pode experimentar o talento, até porque hoje o talento ele não é só escolhido, ele está escolhendo também. Sim. Né? A gente hoje precisa encantar esse talento e mostrar... Esse talento está cada vez mais seletivo. Ele quer saber se esse ambiente de trabalho é saudável, se o desafio que foi dado a ele é um desafio que está coerente. Acontecem casos que um executivo entra numa companhia achando que o desafio é um e descobre que o buraco é mais embaixo. Né, que os números não são aqueles. Então, também é legal o teste pro executivo. Sim. Todo mundo experimentar e, se funcionar, segue a jornada. E que tipo de empresa que pode contar com a sua plataforma para a gente entender quais os tamanhos e investimentos para isso? Ok. O início da Tifis Group... o primeiro ano da Tifis Group tinha muita startup. A gente funciona super bem e, em geral, os fundadores eles têm mais facilidade de entender modelos flexíveis. À medida que o nosso negócio foi evoluindo, as empresas médias e grandes começaram a utilizar bastante a gente. Então, hoje, a gente trabalha desde um cliente grandão mesmo, como um iFood, por exemplo, até com startups. Então, eu diria o seguinte, a gente consegue atuar em todos os tamanhos de empresa, e aqui talvez o ponto mais importante é uma questão de cultura organizacional. A cultura da empresa de poder experimentar esse modelo diferente. Então, as empresas que são muito tradicionais, que elas têm regras muito bem estabelecidas, elas têm dificuldade com o novo, normalmente são as empresas que demoram mais para escolher uma solução como a nossa. E esse profissional, a nomenclatura dele atuando na minha empresa é como se fosse um consultor? Como é que vocês batizam esse profissional lá dentro da companhia? A gente chama ele de executivo sob demanda mesmo, né? Porque em alguns casos ele pode ter uma atividade similar à de um consultor. Mas ele não é um consultor, porque a gente quer que ele esteja dentro do time.
Então, quando a gente pega, por exemplo, no teu exemplo, um CTO as a Service, a gente quer que ele esteja na reunião semanal, que ele, muitas vezes ele vai ter time abaixo dele, ele vai ter pessoas trabalhando com ele. Então, a gente quer que ele seja parte daquele time, não alguém de fora, né? O consultor é aquele que faz um diagnóstico, faz um trabalho completamente isolado e depois pluga aquele resultado, né? Sim. Então, eventualmente, a gente pode fazer coisas que tenham similaridade com isso, mas a ideia aqui é realmente incluir o talento dentro do dia a dia daquela companhia. Agora vamos falar do talento. A gente falou da empresa, de como pode ajudar, e aí eu tive várias ideias aqui no caminho e até cruzando com as minhas necessidades atuais. Porque um dos modelos que eu procurei, e aí talvez você conheça bem, eu tenho alguns sócios investidores que têm mútuo comigo, né? E eu estava muito interessado no Smart Money, né? Que era assim, puxa, o Ricardo Basaglia, por exemplo, é meu sócio investidor, né? É um baita Smart Money. Ele também aportou grana dentro do mercado até de recrutamento. Ele hoje é presidente da Michael Page, um exemplo. E aí eu tenho vários outros nomes, alguns que eu não posso citar, que também são. E aí, quando você me abre essa possibilidade, para mim como fundador, e talvez de uma startup, que se bem que o meu negócio não é escalável e tem base tecnológica, mas não é tão escalável, eu fiquei com a sensação que assim, cara, talvez eu possa ter mais gente boa sem dar tanto equity, sem assinar tanto mútuos, né? Porque eu queria ter acesso a uns caras cabeçudos, uns caras e umas minas, né? Pra gente até colocar a diversidade, né? Cara, se eu conseguir essa mulher aqui 5% do tempo dela na minha empresa, pode mudar o meu jogo completamente. E acho que por isso que os startupeiros talvez foram seus primeiros early adopters ali da parada. Exatamente. Não, isso que tu tá falando faz muito sentido e eu queria falar um pouquinho, e até me falando assim, eu sou investidora de startups e eu acredito muito no Smart Money, mas o que acontece na prática da vida real, é que a gente acaba muito buscando esse smart que vem desse executivo investidor, mas na prática a gente acaba não capturando como fundadores todo esse smart que a gente tinha expectativa. A verdade é que esse smart acaba virando um conselheiro. Sim. Né? Ele acaba dando dicas, ele acaba vindo em momentos pontuais. E normalmente o que eu vejo é uma frustração dos empreendedores que imaginavam aquele executivo interessado no negócio, e não é que ele não esteja, mas é que o papel dele é diferente. Sim. Então, assim, o que eu acredito muito é que esse papel executivo dentro da companhia no dia a dia, ele funciona muito bem através de relações on demand. E existe um módulo de trabalho que a gente já trabalhou na Tifis Group, que é o que a gente chama de Talent for Equity, onde o executivo aporta talento ou trabalho por equity. É uma relação que ela acontece quando dá muita liga entre um fundador e um investidor. Mas até para essa relação, o ideal é que a gente tenha uma fase antes... De namoro. Porque assim, você nem conhece aquele executivo, daí você vai entregar equity da sua startup em troca do... Talvez seja caro demais. Sim. Então, até para encontrar o executivo, o investidor ou sócio ideal, dividir os nossos desafios em projetos e tarefas e entregar isso para pessoas de fora... pode ser uma boa solução. Sim, achei incrível. Agora, partindo de fato para o lado do talento, como é que está a base de dados de vocês? Quem procura vocês? Que tipo de executivo é esse? Certo. Quem é essa executiva? O que ela faz? Onde dorme? O que come? No Globo Repórter de hoje, assim, conta para mim. Certo. Hoje a gente tem uma plataforma, a gente tem um processo, não é todo mundo que aplica na nossa plataforma que de fato é executivo da plataforma. Esse é um processo que tem um algoritmo por trás, onde a gente tenta, através de análises com o nosso time de gente, com o algoritmo, entender quem de fato tem senioridade para estar ali. E quem de fato teve essa vida real de executivo. A gente não tem na nossa plataforma o puro consultor, o teórico. A gente entende que para agregar valor,
precisa ter experiência de vivência em companhias. Skin the game no nosso mundo do startupeiro, né? Tem que ter tido time, tem que ter tido desafio, tem que ter tido experiência de mercado, tem que ter rodado um pouco no mercado. Então, o executivo que se interessa, ele entra na nossa plataforma, ele passa por essa curadoria e daí ele passa a fazer parte da nossa plataforma. Hoje, a gente tem executivos de todos os tipos de cadeira, então, desde o cara de marketing, o cara de vendas, de tecnologia, de pessoas, todas as áreas de múltiplas indústrias. Tem desde o executivo mais generalista que veio do mundo de startup, até o executivo carreirista que fez sua carreira inteira na IBM ou numa grande companhia, que tem, então eu gosto de dizer que tem desde aquele que tem um conhecimento horizontal, até aquele que tem um conhecimento super específico e verticalizado. A gente tem tudo isso porque a gente precisa ter essa variedade para entregar para o mercado. Hoje, basicamente, 60% da nossa plataforma são pessoas que já fizeram a transição completa para modelos on demand, então já está disponível para trabalhar em múltiplos projetos, mas nós temos 40% da base que são pessoas que ainda têm seu emprego regular. E isso é uma coisa legal, né? No momento que a gente começa a decidir que pode aportar nosso talento em outras coisas, escolher mais e ser mais, ter desafios mais interessantes do que a carreira corporativa tradicional, isso não significa abandonar tudo e pular para o mundo on demand. Existe um processo, existe uma transição de carreira que pode ser super legal e importante, porque é toda uma nova forma de trabalho, né? É um momento onde a gente tem que começar a aprender a vender o que a gente fez de valoroso na nossa carreira, a gente tem que começar a administrar o nosso tempo, a gente tem que começar a trabalhar o desenvolvimento da nossa própria carreira. Ninguém vai te dar um curso de AI, você tem que ir atrás e aprender a utilizar a potência das novas tecnologias. Sim. Então, muda um pouco, né, aquele formato que quem está na empresa tradicional tem, de que o empregador vai lhe prover um set de benefícios e de soluções e que ele meio que vai guiar a tua carreira. Você passa a ter a vantagem de poder trimar, né, dar o rumo para o seu negócio, e isso envolve as coisas incríveis das possibilidades e envolve também as responsabilidades inerentes a isso, a você cuidar da sua autoimagem, ter poder de venda, às vezes poder comunicar para o mercado quais são os seus superpoderes, as superhabilidades. Então, é uma jornada, né? Perfeito. Agora, eu analisando como talento e também como um contratante desse talento, como que é a relação jurídica ali, contrato? A Shifts, ela intermedia isso também, porque as relações de trabalho, para o nosso modelo brasileiro, CLT, não cabem, né? Ou cabem por horas. Como é que fica essa relação documentação? Certo, uma excelente pergunta. A Tifes Group, ela trabalha em formatos flexíveis. Então, esses executivos, eles não são funcionários da companhia. Eles não seguem nenhuma dos critérios para se configurar uma relação CLT. Regularidade, dependência, todas aquelas coisas. Então, normalmente, esse executivo ele tem o seu CNPJ e esse CNPJ vai prestar serviço para a companhia e a Tifes Group também presta serviço para essa companhia através dessa taxa de comissionamento. Perfeito, super fácil de resolver e entra lá no modelo de despesa como até dentro de um projeto super fácil de alocar. Exatamente. Né? Do OPEX e CAPEX, né? Fica fácil, dependendo do projeto que você está, até muito rápido de aportar num projeto, né? E se a companhia em algum momento quiser mudar a relação com esse profissional, tudo bem, a gente prevê isso no nosso contrato. Eu quero me relacionar diretamente com esse executivo, adorei ele, eu quero que ele vire meu executivo, quero CLT. Chamar de meu. Quero chamar de meu, o executivo também quer. A gente entende que isso é uma métrica de sucesso. A gente fez muito bem o nosso trabalho, isso tem algumas regrinhas ali dessa relação e tá tudo certo. Agora, você como uma HR, né, tech, eu sou casado com uma headhunter, que inclusive trabalhou na Feza e várias outras empresas de recrutamento e seleção. Uma baita headhunter, hoje ela é BP da Bung, né? Ela fez transição. Quando a gente pega a sua empresa, ela tem um mix
do headhunter, com as figuras e modelos de contrato, com base tecnológica. É uma empresa misturada. Como é que está a constituição dessa empresa? Porque você, eu entendo que é uma empreendedora raiz, generalista, multi, né, experiências. Como é que é o seu quadro societário? Tem um headhunter aí no meio? Tem alguém de pessoas? O que você fez de faculdade? Tem muita gente de pessoas. Como é que funcionou, né? Eu contei ali atrás que quando eu fundei a Delivery Center, eu coloquei alguns executivos inacreditáveis dentro de casa, e dentre eles, a primeira executiva que eu contratei hoje é minha sócia, que é a Cecília lá na Bloise. Ela era diretora de gente e gestão do Grupo Móvel. E então a primeira pessoa que eu convidei para ser minha sócia tinha todo o DNA de gente. Legal. E meu segundo sócio, o Diego Rondon, que também tem uma Executive Search, já veio da 99 e trabalhou, assim, muitas vagas, um mercado muito legal e pujante no boom da internet no Brasil. E daí o que veio disso, assim, é que a Tifes Group hoje tem um quadro societário vindo muito de quem veio desse projeto do Delivery Center e quem veio desse projeto da Móvel. Na verdade, a Móvel teve muitas investidas ao longo da jornada e eles, de certa forma, faziam o on-demand entre as investidas. Então, essa experiência de ter um executivo incrível circulando entre as empresas aconteceu muito. E, partindo disso, muitos executivos desse projeto da Móvel vieram para dentro de casa. Então, só citando alguns, eu citei a Cecília, eu citei o Diego Rondon, citei a Luciana Carvalho, que depois, além de ter sido VP de recursos humanos da Móvel, foi diretora do iFood, trabalhou na Cint, trabalhou na Ambev, sempre na área de gente. A gente tem o Guilherme Loyola. Então, assim, a gente tem muita gente de gente. Sim, então, o nosso time é uma mistura de pessoas com background super forte, de gente e gestão, com conhecimento de tecnologia. Perfeito. Que são os dois elementos que a gente precisava para poder fazer esse projeto. Quais os caminhos se eu quero contratar vocês ou se eu quero me candidatar a ser um talento lá? Onde que eu tenho que ir? Você tem que ir na nossa plataforma, que é www.chiefsgroup.com.br. Lá você vai ter que dizer se você é uma empresa ou um executivo e você vai ser guiado ali para entrar em contato conosco e para poder dizer o que você precisa ou como é que você quer se relacionar conosco. Perfeito. Agora eu queria entrar um pouquinho, Cris. Hoje, você fez faculdade? Chegou a fazer? Fiz. O que você escolheu na época? A minha formação foi em comunicação. Que legal. Eu fiz comunicação e fui dentro da comunicação. Sempre gostei da parte de marketing, por isso fui para a área de inteligência de mercado. E o que deu o tom da minha carreira não foi minha faculdade, foi minha pós, que eu fiz na sequência na FGV do Rio de Janeiro, em gestão de negócios e tecnologia da informação. Por que eu te perguntei isso, né? O João está cursando faculdade ou não? Sim, o João está cursando uma faculdade de business, na Link School of Business, que é uma faculdade super legal que tem aqui em São Paulo. Diferente já, né? Bem diferente. É aí que eu ia entrar contigo, assim. Lógico, você, na época, a gente sempre fala aqui no EmpreendaCast, que os nossos pais tinham alguns sonhos, né? A gente ser médico, advogado ou trabalhar em banco. Né? Eu também passei por essa, talvez esse desejo da minha mãe. E eu fui me formar até tardio, né? Eu me formei para cumprir protocolo de RH, para poder ter gente debaixo de mim, etc. Acho muito importante dentro do processo seletivo, as pessoas graduadas e não graduadas, para algumas escolhas. Porém, a faculdade, ela não fez diferença nenhuma na minha trilha. Como foi para você e como que você vê hoje? Porque esses executivos, provavelmente, que você está pegando, que são mega generalistas ou que são especialistas, a faculdade é só mais um checked da história dele. Como é que você vê isso? Bom, primeiro, a minha faculdade me serviu muito mais a parte básica da faculdade, as cadeiras básicas de cultura geral, de sociologia, de ética, do que o conhecimento aplicado, que hoje em dia o que eu aprendi em comunicação não se aplica mais nada no mundo offline. Sim, estamos numa ferramenta completamente nova. Completamente nova. Eu acredito que a gente está vivendo, acredito realmente no lifelong learning, com aprendizado contínuo
e ao longo da trajetória. Ninguém nunca está pronto e ninguém nunca estará. E aqui eu acho que é uma coisa importante, que vem uma provocação muito até dessa conversa meio exaustiva de AI, que a gente está sempre tendo, que talvez o que se interpõe agora é a habilidade de fazer perguntas, né? Que são o tal dos prompts. Sim. Então, o que acontece? A gente se educar e a gente estudar tem uma relação direta com saber fazer as boas perguntas. Então, se você tem um nível intelectual superior, se você tem profundidade em um tema, você provavelmente vai fazer uma pergunta melhor para o teu chat GPT e vai ter uma resposta melhor. Então, não se trata de dizer estudar não serve para nada. Se trata da gente ir entendendo que a gente tem que, ao longo da jornada, ir aprendendo habilidades e coisas diferentes para poder ir perguntando certo, para poder ir encontrando as pessoas certas que a gente precisa plugar. A escolha da faculdade do meu filho teve muito esse intuito, de ser uma faculdade que colocasse ele mais em contato com a vida prática, com a vida real, de como é que os problemas são resolvidos, como é que acontecem nas grandes companhias, né? Sair um pouco da teoria e colocar ele mais perto da vida real. Eu acho que isso é uma coisa que é positiva, e que algumas universidades ainda estão muito numa teoria do que já não faz sentido. E é tão difícil porque, ao longo do tempo, só fazer um conteúdo novo, ele já virou velho. Sim. Então, assim, eu acho que a nossa geração, a gente veio de um momento onde a gente era super passivo, né? A gente chegava numa faculdade e a gente esperava se formar com o programa que aquela universidade te propôs. E isso é uma coisa que não existe mais. A faculdade vai te propor algumas coisas e você vai ter que buscar sozinho, com autonomia, o seu kit de ferramentas que você precisa para ser o profissional que você deseja e que a gente vai formando ao longo do tempo. Eu tinha um líder meu que ele falava assim: Gustavo, no seu cinturão aí do Batman... Eu acho muito bom. No seu cinturão do Batman, o que você tem aí pra gente falar sobre isso? Aí eu falava assim, olha... ele chama Carlos Viana. Eu falava, bom, Carlos, deixa eu ver. Aí eu consultava, que aí também eu aprendi quem assistiu... Caramba, Better Call Saul é uma spin-off do Breaking Bad. Do Breaking Bad. Que tinha o Saul, que assim, se ele não soubesse, ele falava assim, eu conheço um cara que conhece um cara. Exatamente. Que aí na época não tinha como eu falar isso pro Viale, porque não tinha ainda Breaking Bad. Mas eu falava assim pra ele, peraí, me fala o tema. Isso. Me fala o tema. Porque se eu não conhecer, eu conheço um cara que conhece. E aí eu vou lá dar uma estudada, né? E aproveitar um pouco dele. Ou eu trago ele até aqui. Que também rolava muito bem isso. Então, o cinturão do Batman, que é super antigo, se a gente for falar em idade, mas é super contemporâneo para o momento que a gente precisa, né? Dos profissionais atuais. Isso é muito doido. Aí eu queria te fazer uma outra pergunta. Nessas construções, modelo de trabalho, o Open Talent, né, como economia, o que você acha que o Brasil ainda precisa habilitar para isso poder pegar velocidade cruzeiro? Ou eu estou totalmente enganado, já está em velocidade cruzeiro? O quanto você está pavimentando um assunto nesse país? O quanto ele está distante de ficar melhor? Coisa desse tipo. Uma pergunta bem provocativa. Eu acho que a gente já tem, sob o ponto de vista legal, tudo que a gente precisa para poder operar nesse mercado. Eu acho que a grande coisa é que as áreas de gente e as companhias ainda estão sofrendo muito com uma série de mudanças no ambiente de trabalho. Então, assim, elas de uma hora para outra, do dia para a noite, todo mundo ficou remoto no meio de um lockdown. E tiveram que criar formatos de trabalho, ferramentas de trabalho, primeiro remotas e depois assíncronas. Sim. Isso é uma cultura que vai demorar muito tempo para todo mundo entender. Tem muitos que não entenderam como é que se trabalha assíncrono. Trabalhar assíncrono é você não precisar estar no mesmo instante, na mesma reunião com aquela pessoa. É você fazer comentários num documento que vai sendo criado a 4, 6, 10 mãos, traqueado, e poder co-criar cada um no seu horário e no seu momento. Sim. Então, só estou dando dois exemplos, né, da questão presencial e da questão síncrona e assíncrona, para dizer assim, a área de gente das companhias
está vivendo um desafio muito grande, que é se adaptar, entender como é que se mensura, como é que se estimula esse funcionário, como é que se vive dentro deste novo ambiente, que ele é mais complexo. Então, são muitas questões que se interpõem. Sim. E a área de gente, às vezes, ela está tentando ficar apegada aos modelos que ela tinha antes. Os subsistemas, as soluções, as rotinas que ela tinha antes. E elas não funcionam mais. Então, se eu tivesse que te dizer o que precisa acontecer, é essa compreensão de que a mudança ela é desafiadora, mas ela também é libertadora. Sim. Porque no momento que você consegue também ter modelos mais flexíveis, e aqui eu estou falando não só de talento sob demanda, mas também de local de trabalho ou de horário de trabalho, você passa a acessar talentos que você não teria acesso. Imagina aquela empresa do interior do Brasil que trabalha todo mundo presencial, das 8 às 18, segunda a sexta, e que, portanto, os seus talentos estão restritos àquela pequena cidade do interior. Sim. Ele só pode contratar aquelas pessoas, porque aquelas pessoas que podem se deslocar todo dia para aquele escritório. No momento que aquela área de gente aceita que um percentual dessas pessoas, desses talentos, pode estar no outro lado do Brasil, você passa a não escolher quem está disponível, mas você passa a escolher quem vai fazer a diferença. Perfeito. Na última linha da tua companhia. E isso é transformacional. Mas claro que é difícil, porque tem uma quebra de paradigma aí. Sim. Tem um trabalho a ser feito. Se vai ter uma pessoa remota e uma presencial, qual é a regra do jogo? Ou quais são as regras? Porque a gente acabou o modelo de uma única regra e um único modelo. Sim. Eu fiz ano passado uma formação em Wharton sobre o futuro dos ambientes de negócio. E a gente tinha fóruns com pessoas de várias partes do mundo, das áreas de gente. E uma pessoa, acho que foi da Suíça, falou num desses encontros, eu achei muito interessante. Ela falou, olha, é horrível, eu entendo a gravidade do que eu vou dizer, mas para mim era mais fácil administrar quando nós estávamos no lockdown e estava 100% das pessoas em casa. Porque todos viviam numa única regra. Era tudo presencial, ficou todo mundo em casa. Agora a gente está num momento onde tem uns em casa, uns no trabalho, uns aqui perto, uns têm que vir presencial, outros nunca mais vão vir, uns trabalham por algumas horas. É um ambiente mais complexo. Ele é mais complexo, mas essa complexidade traz muita potência. Sim. Então, é sobre ver esse copo cheio. O que dessa potência, desse mundo de possibilidades que eu posso estar acoplando no meu negócio? E você sabe, Cris, a gente vê notícias aí super, assim, com bastante espuma, dizendo assim, descobriram que trabalhar 4 dias da semana pode ser mais rentável, produtivo do que trabalhar 5 e tal. Eu acho que não só como também trabalhar e se trabalhar bem trabalhado e bem escolhido, também rende. E trabalhar 2, e trabalhar 4, trabalhar 5. Eu acredito demais nessa liberdade e construção. E aí tem um negócio que me deixou muito curioso de você ter escolhido na pirâmide, começar logo com o topo. Porque quando a gente fala que tem algumas resistências, que tem umas dificuldades, sempre a gente associa a roda presa aos executivos. Isso aqui não rola porque os executivos, os cabeça branca, a gente falava, né? Os caras não topam esse modelo. O cara quer ver fisicamente você lá. E você escolheu logo essa camada para quebrar, assim, já começar com o pé na porta. E ter esses executivos na ferramenta é deslumbrante, assim, porque você que é especialista em transformação digital, conhece essas empresas e você sabe que ali a carne dura é nessa turma. E aí você me escolhe esses, assim. Foi por que você quis esse tamanho dessa guerra, dessa batalha? Eu acho que eles que podem mudar o mundo. E, assim, eles estão muito empolgados com esse modelo. Assim, ontem eu escutei de uma pessoa que falou assim, Cris, a Tifes Group hoje tem a melhor e maior plataforma de executivos do Brasil, sem sombra de dúvida.
E os executivos estão muito empolgados porque eles também estão cansados do formato de trabalho tradicional. Eles notam, e assim, não sou eu que estou dizendo, a própria McKinsey tem estudos dizendo que um executivo, ele realmente faz aquilo que ele foi contratado, aquele trabalho estratégico, em 20% do tempo dele. Os outros 80% ele acaba derramando para atividades táticas, às vezes até operacionais. Então você coloca uma pessoa de um potencial altíssimo, que estudou, se preparou, tem um networking genial, para fazer coisas que não estimulam ele, que não fazem ele ficar mais interessante. O executivo ele quer aprender. Sim. E num mundo onde o conhecimento que está no livro está cada vez mais perecível, o conhecimento acontece na prática. Por isso que os executivos amam trabalhar em startups, amam se relacionar com empreendedores, com founders, porque a cada interação existe conhecimento. E assim, é uma grande falácia também dizer que a gente gasta o nosso potencial criativo se a gente tiver em múltiplos projetos. Pelo contrário, quanto mais a gente tiver instigado, motivado, tentando resolver diferentes problemas, a gente fica mais afiado para poder aportar valor de fato. Agora, Cris, tem uma outra curiosidade que despertou em mim. Você, muito jovem, já executou projetos com saídas e com vendas. E a sua experiência hoje de, vamos colocar, 20 anos, a gente pegar você dos 24 aos 44 hoje, tá. Você tem muita base para me passar muito aprendizado. Mas se eu pegasse a Cris com 34, com 33, você também teria já bastante experiência para me passar naquele momento. Onde que eu quero chegar? Você acha que para eu ser um executivo, para estar dentro de uma plataforma dessa, eu preciso ter cabelo branco ou eu tenho que ter track record? Eu preciso ter corrido o deserto da Jordânia para poder estar dentro dessa plataforma? Você acha que ainda estão associando muito que um mentor, um executivo, um chief precisa ter cabelo branco ou não? Eu acho que não. Eu acho que depende da atividade que ele vai exercer. Essa até é uma discussão super interessante que eu tive outro dia num podcast também sobre conselhos. Uhum. Que o conselheiro médio brasileiro, mais de 60% ou 70%, ele é uma pessoa acima de 45 anos. Então, ele já é mais velho, porque essa questão da experiência, né? Uhum. Só que, assim, existem hoje desafios, e vou te citar cibersegurança, que provavelmente a melhor referência para conseguir trabalhar essa questão talvez sejam pessoas jovens, Sim. mais jovens do que isso. Então, estou dando aqui alguns exemplos que, dependendo do caso, uma pessoa mais jovem poderá, sim, ter mais experiência, inclusive técnica, em algumas áreas. É que o que acontece com o profissional experiente? E aí eu acho que também a gente falando de diversidade e tudo, né? As companhias, elas têm que abraçar a potência desse profissional mais maduro, que às vezes é deixado de lado, né? Ou desvalorizado. Sim. Esse profissional, ele tem algumas habilidades que ele adquiriu ao longo da jornada, que são habilidades comportamentais, que é a vivência de ter passado por dificuldades, por crises, por momentos de euforia. Então, essa bagagem é uma bagagem que não se aprende num livro. Sim. Não se aprende numa pós-graduação. Só tem quem viveu, então, assim, né? A juventude, ela tem potência em muitos temas. Ela tem uma capacidade inacreditável de aprender, de se reciclar e de tudo que a gente tem que aproveitar. Mas, ao mesmo tempo, a gente não poderia perder isso que é tão importante que vem das pessoas maduras. Por isso que, para mim, a questão da dinâmica desse grupo perfeito, desse grupo ideal, passa por questões de diversidade. Diversidade aqui eu não estou falando só de raça ou de gênero ou de idade, mas essa diversidade de habilidades mesmo, de perfil. Tem o cara que é mais certinho, que gosta de tudo organizado, tem o cara que é o visionário, tem o cara que é mais vendedor e que é mais... que ele tá da porta para fora, mas ali dentro ele não organiza nada. Todos eles têm uma potência em algum lugar, e se a gente juntar esse quebra-cabeça,
a gente resolve muita coisa. E aqui eu acho que outra coisa legal que a gente tem tudo a ver com o EmpreendaCast é que a gente fala muito de empreender para fora, mas cada vez mais a gente tem que intraempreender dentro das nossas companhias. Né? Então, assim, esse desafio da gente resolver um problema, uma nova unidade de negócio, fazer uma coisa diferente... E isso é algo que vai ser cada vez mais comum, porque as companhias elas têm que se reinventar numa velocidade maior. Sim. Então, se a gente poder fazer um novo dentro de casa, juntando essas pecinhas que eu estou falando, o trabalho pode ser muito interessante. Sim. Cris, eu estou amando conversar contigo. Eu vou me aproximar um pouco mais do final, porque eu quero te convidar outras vezes para algumas discussões aqui no EmpreendaCast, para a gente fazer mesas de discussões e abordar diversos temas que eu acho que todo empreendedor tem que aprender. Né? Dentro do EmpreendaCast, a gente tem uma missão aqui de educar, de preparar e também mostrar que é sangue, suor e lágrimas. Né? Verdade. E também existem perrengues nesse caminho. E aí eu queria te pedir um perrengue, assim, dessa sua trajetória, nessas suas saídas, ou até no seu momento atual, você tem um perrengão, assim, que você fala, Gustavo, isso daí eu fiz, não faço nunca mais, aprendi e tô esperta. Tô sagaz, gostei da palavra sagaz que você usou. O meu perrengue foi num momento que eu tava muito cansada dessa página em branco, um determinado momento, logo depois da Shopping Brasil. Eu tava bem cansada, porque assim, empreender, a gente fala, é bonito ver depois, né, o que aconteceu, mas a vida é difícil, né? Assim, esse improviso constante ou essa incerteza, ela é dura, né? E logo que eu vendi, eu pensei, cara, agora eu quero continuar empreendendo, porque eu sou empreendedora, mas eu quero uma coisa que eu siga um manual e aquele manual vai fazer eu ter meu negócio. E daí eu decidi ter uma franquia. Eu decidi ter uma franquia e daí comprei, era uma escola de cursos profissionalizantes, o Brasil estava no pleno emprego. Disse, vou bombar, vai ser ótimo, eu já sou empresária, já sei um monte de coisa, vou lá e vou fazer. Montei a primeira escola, li o manual, a parede tinha que ser vermelha, no tom tal, não tinha criatividade alguma, era só seguir o manual e fazer, eu disse, vai ser show. Daí fiz a primeira escola, a unidade, a primeira escola, e botei para funcionar. Quando eu botei para funcionar, eu disse, agora eu vou fazer minha segunda unidade dessa franquia. Daí fiz a segunda unidade. Daí quando acabou, eu fiz a terceira unidade da franquia. E depois, quando eu vi, eu tinha 4 unidades. As 4 unidades foram pessimamente mal, porque... o negócio era completamente diferente do que eu conhecia, tinha uma dinâmica, um perfil de funcionários completamente diferentes, e eu descobri que o que eu gostava era fazer. Eu gostava de montar montar outra, montar o time, treinar todo mundo. Quando ficava pronto, que monótono. E daí, então, assim, o meu perrengue da minha vida foi... E aqui eu não tô falando nada contra franquias, gente, eu super apoio franquias, acho uma potência incrível. Mas, assim... eu não me conheci naquele momento. O meu perrengue foi... eu tomei uma decisão super errada, eu perdi dinheiro, eu perdi tempo. E foi duro para mim entender que a gente não é bom em tudo. Sim. A gente é bom em umas coisas, mas a gente é péssimo em outras. E assim, não foi minha praia. Agora, Cris, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você, com essa mente de criação, se mantém viva dentro da Chifres para todo dia ser uma novidade, todo dia ser libertador e você não entrar na monotonia da Chifres? Como é que você faz? Como é que você qual que é o seu rito? O meu rito é o seguinte, desde a Shopping Brasil, desde meu primeiro negócio, eu sempre tive muito próximo aos clientes. E quando a gente vive o cliente, é como se a gente tivesse um tempo lá dentro, né? Vivendo uma outra realidade. Então, na Chifres é um ambiente muito interessante, porque a gente consegue se relacionar com clientes, com histórias incríveis e com executivos incríveis. Cada interação com o executivo é uma vida inteira que se abre. É maravilhoso. Então, assim, a minha fonte de energia está na interação. Então, assim, conhecer cada vez mais as pessoas que estão na nossa base, os clientes que estão na nossa base e o que está rolando no mercado. Então, por exemplo, eu acabei de passar 5 semanas em Londres agora, fui no London Tech Week, fui no Festival of Work, fui em eventos lá para poder interagir, para poder conversar. Então, assim, o que me nutre
é o mundo, é entender onde é que a gente está nesse mundo. Perfeito. Agora, Cris, se a gente for falar um pouco de futuro e de uma tecnologia, de um modelo que você está trazendo muito, muito novo, né? O Open Talent, essa economia aqui no Brasil, me soa muito, muito nova, né? E você está pavimentando. O que a gente pode falar de futuro? Quando a gente sai aí de uma Cris que teve uma ideia e concluiu em período de pandemia, o mercado reaquece, as empresas retomam, tem o fíbrido, né? Já apareceu todo o nome aí, fíbrido. Nem conhecia. Entre o físico e o híbrido, aí empresas que estão contratando fora do país, que não estão, e um monte de coisa acontecendo e está em constante mutação. Uhum. O que vem de futuro quando a gente fala 2 anos para frente da Chiefs? Assim, o que você vislumbra? Certo. O propósito da Chiefs é reinventar o trabalho. Quando a gente fala em reinventar o trabalho, a gente está falando algo bastante profundo e amplo. A gente quer reinventar o trabalho e essa reinvenção vai acontecer na América Latina. Então, assim, o que vai acontecer ao longo de 2 anos a gente vai se consolidar cada vez mais como a referência em executivo sob demanda na América Latina. E a gente vai cada vez mais estar dentro das companhias, ajudando as companhias a desenvolver o Open Talent, a nuvem de talentos. Como é que eles plugam talentos de todas as plataformas, de todos os jeitos, com todas as tecnologias. Existe muita coisa que as companhias podem se estruturar para fazer isso ser algo potente e rotineiro e pouco doído. E a gente quer estar junto com essas companhias co-criando esse novo futuro do trabalho. Perfeito. E se eu abrir minha mochila aqui e falar assim, Cris, joga alguma coisa aí para eu carregar um pouco de você comigo, o que você jogaria na primeira pensada aí? Eu ia jogar um tênis para te correr em todos os lugares que tu fosse. Porque uma das coisas que me dá prazer na minha vida fora o trabalho é correr na rua. Que legal. Você pratica várias provas de rua e... Sabe que não, já pratiquei um pouco mais, mas assim, o meu prazer é que o tênis é uma coisa que não tem desculpa, não tem falta de espaço, não custa nada e ele é um passaporte de liberdade para que você conheça os lugares. Perfeito. Então é maravilhoso para mim poder estar num lugar novo, estudar no mapa qual é o caminho que eu vou fazer e conhecer os lugares correndo. Muito bem. E para a galera conseguir trocar uma ideia contigo, falar um pouco mais profundamente com você e também contratar os serviços da Chiefs, quais são os caminhos aí? Certo. Eu vou primeiro dar o meu LinkedIn, Tá. que todo mundo pode conversar comigo lá. É lá meu lugar que eu gosto de estar, é minha rede de trabalho. Meu LinkedIn lá é Cristiane Ribeiro Mendes. Você coloca lá e se conecta comigo. E o próprio site da Chiefs Group, que é o www.chiefsgroup.com.br. Eu vou ter o maior prazer de conversar, trocar ideias e que a gente vá junto aí nessa trajetória. Muito bom. Gostou desse papo que a gente teve aqui? Eu adorei. Esse lugar aqui é lindo demais, é um prazer, foi super gostoso e estou super à disposição. Adorei a provocação para os próximos papos. Muito bem. E voou aqui. A gente está mais de 1 hora, quase 1h30 conversando. Gente! Agora eu queria te fazer um desafio, assim, ó. Olhando para aquela câmera, você convidar as empresas e os executivos a conhecerem a sua plataforma. Faz aquela provocação forte, olhando para a câmera, primeiro para as empresas, depois para os executivos. Primeiro para as empresas? Isso. Eu queria muito conversar com a área de gente da tua companhia e poder trocar uma ideia diretamente para ver como é que a gente pode junto revolucionar o mundo do trabalho e fazer o teu ambiente de trabalho um lugar competitivo, performático e que seja protagonista da revolução que já está acontecendo. Muito bem. Agora, para os executivos que estão em transição ou pensando ou escutar isso aqui e ficar amarradões. Eu queria muito convidar você que está louco para montar o seu portfólio de talento. Poder aportar seu talento em lugares interessantes, disruptivos e que possam dar para você
possibilidades de conhecer, de aportar o seu conhecimento e de fazer diferença no mundo. Entra lá na nossa plataforma e te habilita a ser um TIF com a gente. Muito bem. Agora eu vou te dar uma que é difícil. Opa! Eu quero que você olhe para aquela câmera, que pelo menos o Andreas e o João vão assistir nosso podcast. 2 ouvintes estão garantidos. 2 está garantido. Então, beleza. Os sócios ali, a gente nem pode dizer se vão assistir ou não, mas beleza. Mas olhando naquela câmera, deixa uma mensagem para esse João de hoje, para quando ele assistir isso daqui, ou quando ele revisitar, ou vocês revisitarem, ele tem essa mensagem aí para ele. João, resiliência, meu filho. Vale a pena investir, trabalhar, se dedicar, aprender com os erros. Espero muito que a gente consiga te inspirar e que você seja cada vez mais uma pessoa incrível como você já é. Muito bem. O DNA fortíssimo, hein, João? Vamos falar a verdade, que o seu sangue corre muita coisa bacana, muita resiliência, muita termoplasticidade de se adaptar, né, e de criar. Então, João, segue firme aí aos 20 anos. Eu queria ter feito tanta coisa aos 20 anos. Eu queria que o mundo estivesse tão igual quanto está hoje para eu poder aproveitar os meus 20 anos. Então, aproveite ao máximo aí. E você está bem amparado aí por todos eles. Olha, se você ficou com a gente até aqui e se você curtiu esse papo, meu pedido para você é encaminhe isso aqui para alguém. Passa por uma próxima pessoa, pega um trechinho, comenta, me diz o que você achou. Vai lá também nas redes da Cris e conversa com ela. Mostra que você realmente quer estabelecer conexões. A gente está discutindo aqui o futuro do trabalho. A gente está discutindo aqui você, dependendo da sua idade, o próximo executivo que vai estar dentro da plataforma. Ou você com a sua empresa achou de fato a solução para ter pessoas extraordinárias num pedacinho dentro da sua empresa, né? E talvez para o momento e o desafio que você está, isso pode mudar o jogo para você. De verdade, todos os detalhes vão estar aqui na descrição aqui do Spotify, do YouTube, de todas as plataformas e agregadores de podcast. Eu queria agradecer demais a sua audiência. Pode dar um tchau para a galera ali, Cris? Tchau, tchau. Adorei, gente. Muito obrigada. Tô louca para continuar esse papo fora daqui. A gente se vê na próxima e tchau!